Olá pessoal, estamos aqui de novo para mais uma aula aí do nosso curso de lógica de programação. Então eu vou aqui abrir o nosso Visual G. E na última aula a gente trabalhou com alguns exemplos envolvendo operadores matemáticos. Então a gente viu a operação de soma, divisão, multiplicação e subtração. Dessa vez a gente vai trabalhar com algumas operações matemáticas que pode ser comum aí em exercícios iniciais de algoritmo. Por exemplo, fazer o cálculo de uma média, por exemplo. Então vamos lá. Então vou colocar aqui algoritmo média. Média. Existem dois tipos de média, tá? Eu vou fazer primeiro a média comum. Então vamos supor que eu quero tirar a média escolar de um aluno que tirou 4 notas. A primeira nota no primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Eu vou ter a média anual desse aluno. Então vamos lá. Eu tenho 4 notas. Notas são valores do tipo real, porque são notas quebradas, podem ser valores quebrados. O cara pode tirar 6,5, 6,3, 6 e assim por diante. Então eu vou declarar essas variáveis como tipo real. Nota 1, vou chamar de N1, nota 2, nota 3, nota 4. 2 pontinhos, da mesma forma como a gente já aprendeu até agora, real. E eu vou ter que ter também uma variável para guardar a média. Então depois de calcular essa média, eu vou guardar ela dentro de alguma variável em memória. Como a gente já tinha feito antes, né? É necessário eu imprimir mensagens para o usuário fazer esse cálculo. Então, como ficaria em termos de fluxograma? Vamos montar aqui rapidamente, antes de fazer o programa, o fluxograma lá no nosso PowerPoint. Então, vou abrir aqui o PowerPoint. Perdão pela tosse. Estou um pouquinho gripado. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um layout aqui em branco. Tá aqui. Eu vou vir aqui então inserir formas. Bom, a primeira forma que a gente vai ter que inserir é do início do nosso algoritmo. Então tá aqui, algoritmo, vou escrever aqui início. Beleza, depois a gente muda as cores, tá? Depois eu vou ter que imprimir uma mensagem para o meu usuário saber que ele tem que formar as notas, tá? Isso eu vou fazer tudo em uma única mensagem. Então como é que era mesmo? O símbolo para mensagem era aquele símbolo, cadê ele? Esse daqui, fluxograma cartão não, esse daqui, ó, fluxograma entrada manual. Então tá aqui, ó. Aliás, perdão. Até se você parar, já é uma dica que eu dou aqui, ó. Se você parar o mouse nos símbolos, ele vai falar a respeito do que ele é. Cadê? Símbolo de entrada de dados, aqui, ó. Olha só, exibir. Então a gente vai exibir em tela uma mensagem. Então, informe as... Normalmente entre aspas duplas, tá, pessoal? Então assim, ó, informe 4 notas. Joia? Feito isso, então a partir daí eu vou para o símbolo de entrada de dados. Então vem aqui em formas, qual que era o símbolo mesmo de entrada de dados. Ó. Se eu parar o mouse em cima, cadê? Tá aqui, ó, entrada manual. Então vamos lá. Quais são as notas que ele vai ler? N1, N2, tudo minúsculo, né? N1, N1, N2, N3, N4. Após isso, o que mais a gente vai ler? Vai ter que fazer os cálculos, né? Feito isso, então, a gente vai lá, vai inserir uma fórmula de cálculo. Lembra que era o retângulo, então tá aqui, ó. Parando o mouse, processo. Então eu trago para cá, ó. Qual que é o cálculo da média? Ora, a gente tem a soma das notas dividido pela quantidade de notas. Então eu tenho média que recebe nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4. Tudo isso daqui dividido pela quantidade de notas, 4. Depois eu vou ter uma saída de dados, né? Novamente vai ser esse mesmo símbolo, eu vou só copiar e colar ele aqui, informando a média. Então vai escrever a média para mim no
em tela. E após isso, então, eu vou ir para o fim do meu fluxograma. Então, vamos lá, cadê? Tá aqui, fórmulas, fim. Então, vamos por aqui o nosso fim. Tá um pouquinho menor do que o início, mas não tem problema. E agora a gente vai ter que desenhar aqui os fluxos, né? Então, o fluxo de mensagem, como é que ele funciona. Então, vamos inserir aqui, opa, Ctrl Z, inserir aqui, ó. Insere aqui, insere aqui, insere aqui. Joia, a partir daí a gente vai então montar, né, os contornos. E aí vamos copiar essa formatação, deixa eu ver se eu consigo. Olha só que legal, então vamos copiar essa formatação para todos os outros. Então, para ficar mais visível. Isso daqui, pessoal, eu vou salvar e vou mandar para vocês também, tá? Aqui a cor. Essa cor aqui também é interessante, né? Da seta ficar preta. Cadê? Formatar. Aqui, ó. Preto. 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 Então, o que temos aqui? Temos o início do algoritmo, uma mensagem para informar as notas, a leitura de 4 notas, aplicação do cálculo, a apresentação do cálculo em tela e o fim. Então, a grosso modo falando, esse daqui é o algoritmo de cálculo de média, tá? Bom, vamos lá então. Como é que eu vou fazer isso daqui então lá na programação? A gente já começou, deixa eu antes salvar isso daqui. Lá na nossa pastinha dos projetos, aqui dentro do HD externo. Então, só um segundo. Eu vou colocar aqui, ó, fluxogramas. Eu vou colocar junto com a nossa pasta do projeto, tá? Então, depois a gente salva. Eu vou deixar ele aqui. Vou colocar aqui, ó, fluxograma, média. Vou mandar junto, tá? Esse aqui eu não tá mandando os outros, mas vou mandar desse. Beleza, tá aqui salvo. Então o que que a gente vai fazer, olha? Aqui a gente já declarou as variáveis, a gente sabe que vai precisar dar uma variável para armazenar a média. Um pouquinho diferente do nosso fluxograma, onde eu posso mandar uma mensagem pedindo para informar as 4 notas. Para programação não fica tão bom fazer isso. É interessante mandar uma mensagem por nota, então vai ter essa diferença. Vamos lá, escreval. Eu arrumei uma base ventilada aqui para o meu computador, que é uma porcaria, pessoal. Fica escorregando o computador. Escreval, informe a primeira nota. Então tá aqui. Por isso desse barulho, tá? Me desculpem. E aí, vamos lá. Leia N1. Aí, escreval. Informe a segunda nota. E aí, leia N2 e assim por diante. Escreval. Informe a terceira nota. E aqui, leia N3. E aqui, escreval meio igual, né? Informe a quarta nota. Isso daqui, pessoal, para quem não lembra, o escreval escreve uma mensagem em tela e o leia guarda o que foi digitado dentro da variável que foi declarada. Então, preciso de um leia N4. Agora aqui, né? N4. Bom, deixa eu ganhar mais espaço aqui, diminuir isso. E agora eu preciso, pessoal,
de efetuar aquele cálculo que a gente definiu aqui no nosso fluxograma. Olha só, média recebe N1 mais N2 mais N3 mais N4 dividido por 4. Então, média, mesma coisa, recebe N1 mais N2 mais N3 mais N4 dividido por 4. Aqui eu vou induzir um erro, pessoal, eu já comento a respeito disso. E depois eu tenho que escrever essa média, né? Exatamente como a gente definiu aqui dentro, ó, do nosso fluxograma. Então, escreval a média é 2 pontos, um espacinho em branco, vírgula, média. Joia, vamos executar o nosso algoritmo então. Deixa eu antes salvar ele aqui. Opa, escaca. Bom, deixa eu antes salvar ele aqui lá na nossa pastinha de algoritmos. Lá dentro do nosso HD. Então tá salvo aqui, ó. Códigos fonte. Média simples. Vou chamar de média simples. Depois eu vou fazer um de média ponderada também com vocês explicando. Então vamos executar. Vamos executar então aqui, né? Código fonte, executar. Bom, informar a primeira nota. Olha só, vou informar tudo nota igual para a gente ter a certeza que deu certo. Porque no fim a média tem que ser igual às notas informadas. Então 5, 5, 5, 5. Ué, média 16,5. Aí vem cá, eu pergunto, não deveria ser 5 a média? O erro está aqui, pessoal. Lembrem-se da prioridade de execução. Ele primeiro faz divisão para depois fazer as somas. Então ele está dividindo a nota 4 por 4 e somando nas demais. O que eu preciso fazer para corrigir? Parênteses. A gente já tinha falado a respeito de prioridade de sinal. E agora eu estou mostrando na prática isso daí para vocês, tá? Então vamos lá, vamos executar. Agora, ó, 5, 5, 5, 5, média 5. Certo? Então, muito simples, né? O nosso algoritmo aí de média. Certo? Então, média simples tá aí. E para média ponderada? Como funciona a média ponderada? Média ponderada, pessoal, atribui pesos a cada uma dessas médias. Então, eu vou pedir aqui, ó. Já está salvo um novo algoritmo e vou apagar essas anotações. Vou chamar ele de média ponderada. Média ponderada. E o que diferencia de um algoritmo de média comum para ponderada? Vamos lá. Aqui eu tenho pesos atribuídos a cada nota, tá? Então essa fórmula aqui muda um pouco. Eu tenho a seguinte situação. Eu vou pedir aqui um novo slide e vou copiar, na verdade. Vou copiar, na verdade, tudo que tem aqui dentro desse slide e vou reaproveitar no outro para ver a média ponderada. Informe 4 notas, leu as 4 notas. E aqui nessas 4 notas, ele é multiplicado por um peso, que eu vou chamar de P1, tá? Depois eu vou multiplicar por P2, tá? Depois vou multiplicar por P3 e por último vou multiplicar por P4. E tá, vamos pensar aqui, deixa eu melhorar esse nosso fórmula aqui. Vamos pensar aqui, eu tenho nota vezes peso, mais uma nota vezes outro peso, mais outra nota vezes outro peso. Bom, pelas prioridades, eu vou executar o que está dentro de parênteses, primeiro as multiplicações, depois as somas, vai dar certo. Se você quiser, você pode ainda, para ficar mais legível, colocar parênteses, tá? Para você entender melhor a fórmula. Não é necessário, vai funcionar do mesmo jeito por conta da lógica da aritmética dos sinais. Mas, se você quiser entender um pouquinho melhor, pode-se colocar. E quanto a esses pesos, professor, como isso daí funciona? Falar um pouquinho mais a respeito de pesos. Bom, deixa eu organizar aqui certinho, antes de mais nada. O que acontece com os pesos? Você atribui pesos a uma nota. Esses pesos podem ser fixos,
Por exemplo, numa faculdade, a prova vale de 0 a 10 com peso 4, quer dizer que ela vale no máximo 4. E você pega a nota e multiplica por esse peso. Normalmente esse peso, a soma dele tem que dar 10, tá? Normalmente. Ou 1. Aí você trabalha com 0.4, 0.6 ou 4, 6, aí depende. E isso daqui, pessoal, tudo ele acaba sendo dividido pela soma dos pesos. Então você vai fazer assim, ó, P1 mais P2 mais P3 mais P4. Tinha esquecido de comentar. Aqui eu vou mudar um pouquinho essa estrutura, só para melhorar aqui, ficar tudo numa linha só. Dessa forma. Certo? Então eu tenho essa situação. Eu tenho nota vezes peso, a soma disso tudo, da nota vezes o peso correspondente a dela, você soma tudo dividido pela soma somente dos pesos. Bom, feito isso, vamos para a programação. Como isso daqui vai ficar? Eu posso tanto pedir para informar o peso, como eu já posso atribuir um peso, tá? Você pedir para informar, eu vou fazer pedindo para informar. Então, aliás, eu vou fazer sem pedir para informar. Então, eu vou ter aqui N1 igualzinho, tá? Do mesmo jeito, N1, N2, N3, N4. N4. E a própria média. Certo? Tudo isso do tipo real. Beleza. Agora que eu tenho um escreval, né? Escreval informe a primeira nota. Então tá aqui, ó. Informe a primeira nota. Leia N1. Ótimo, ótimo. E agora aqui, então, eu vou copiar, vou colar isso, copiar e colar, copiar e colar. Aqui, então, eu vou segunda, terceira e, por fim, quarta nota. Quarta nota. E aqui eu tenho N2, aqui eu tenho N3 e aqui eu tenho N4. Joia! Beleza, primeira, segunda, terceira e quarta nota. E agora a gente vai aplicar a fórmula. Que fórmula? A média vai receber. A mesma forma que eu fiz lá, N1 vezes. Qual que vai ser o peso do N1? Vou colocar 0.2, tá? 0.2. Mais N2 vezes outro 0.2. Então já deu 0.4 de soma. Aqui ainda vou pondo parênteses para melhorar a visibilidade aqui. Onde está somando e onde está multiplicando, tá? Aqui eu tenho mais. E aqui eu vou ter o N3 vezes 0.3. 0.3 vai ser o peso da minha média. Então, média, peso 3. E o N3 vezes 0.3 novamente. E aqui eu fecho. Divido pela soma dos pesos. Então, P1 mais a soma dos pesos, todos vai dar 1. 0.3 mais 0.3 dá 0.6. 0.2 mais 0.2 dá 0.4. 0.6 mais 0.4, 1. Então, tá aqui a divisão. Ok, vamos lá, então, vamos escrever essa média. Então, escreval... Novamente, o mesmo esquema, tá? A média é 2 pontos, espaço, vírgula, média. Vamos executar esse programa e verificar. Então, vou lá informar, sei lá, 5, tem que dar tudo igual. Média é 5. Beleza, vamos executar de novo e vamos trabalhar com informações diferentes. 8.4, 3,
6.6. A média 5.28, tá? Algumas considerações a se fazer. Pode ser que o meu algoritmo ele peça os pesos também. Então você vai fazer, além da leitura da nota, a leitura dos pesos. E esses pesos também pode ser do tipo real, tá? Então você declara aqui P1, P2, P3, P4, faz a leitura deles e aqui no lugar de atribuir o peso diretamente na fórmula, você monta o esquemático, certo? Você monta a leitura desses pesos. E aí, modifica aqui na fórmula por P1, P2, P3 e P4 que foram lidos, certo? Então, é só isso, tá? Muito simples. Vai ir para vocês também esse código, certo? Eu vou estar salvando aqui, ó, média ponderada. Na outra aula a gente vai trabalhar um pouquinho com alguns outros tipos de cálculo e aí a gente vai passar para a estrutura de condição. Bom, até a próxima aula. Falou!